Salve aí galera, beleza? De Letra na área. E a invasão no centro de treinamento do Corinthians continua dando muito o que falar. Desta vez, foi a vez do craque Neto ficar pistola e criticar a atitude da organizada, que teve também novas imagens divulgadas dos torcedores entrando no CT. Acompanhe aí. Passou pra você, errou. A Gaviões, o pessoal da Gaviões vai soltar uma nota daqui a pouco dizendo que tinha. Liga pro Padinha, então. Liga pro presidente da Gaviões. Bota ele ao vivo aqui, então. Bota ele ao vivo aqui, eu converso com ele. Se tinha ou se não tinha. Mas mesmo assim, o que você pensa dessa parada toda? Eu não gosto. De invasão eu não gosto, entendeu? Mas a cobrança em cima de dirigente? Eu acho que isso é válido. Isso é muito válido, porque assim, não adianta cobrar só atleta, jogador, entendeu? Não estou protegendo aqui jogador, mas assim, você tem que cobrar quem dirige o clube. E quem fez um trabalho bom no clube não pode continuar. A gente cobra aqui mudança quando o atleta chega no clube e ele não dá uma resposta. Fernandinho, você não está concordando? Fala. Não, é que eu acho, desculpa, Souza, mas o clube é presidencialista. É presidente, tem um responsável. Então ele, quando não manda o dirigente embora, ele é responsável. Não adianta só apontar o dedo para um. Tem que apontar para quem manda. Não fez, não cobrou, continua com o cara. Então a torcida não adianta pegar no pé de um só. Vai cobrar do presidente, cara, que não... Nesse sentido, ele deixa o diretor dele vendido porque não vem mas não é vendido. Não está vendido, não. Não é vendido, não apoia o cara. Não tá, não. Ele fica em cima do muro, fica jogando para a torcida e jogando a favor do dirigente também. Quando eu tô falando... Tem que tomar uma posição. Eu só vou discordar de você só de uma coisa. Se tem um presidente que sempre falou, foi o Duílio. O Duílio nunca deixou de falar. Não, e quando ele nunca deixou de ser. Mas ele conversar. Tem que tomar posição nesse caso. Mas isso que você está falando, você tem razão. Peraí, se ele está com o Roberto de Andrade, gira confusão. ele está abraçado com o Roberto de Andrade. Isso. E aí ele tem que se responsabilizar por isso. Mas eu tô... Certo? Você tem toda a razão. Isso você está certo. Quando eu estou falando que tem que cobrar diretor, eu não estou falando de um específico. Mas tem que cobrar mesmo. Mas eu não estou falando de um específico, eu estou falando de todos. Isso. Não adianta você ter um trabalho num clube que o cara tá lá há 20 anos e o cara deixou um rombo no clube. Não, peraí. E o torcedor vem cobrar jogador. Você era presidente, você era diretor, Roberto de Andrade. Era diretor, depois virou presidente, depois voltou e vira diretor. Pô, mas mesmo, não é possível que não dá para contratar o Rodrigo Caetano. Não é possível que não dá para contratar o Rondinelli do Água Santa. Não é possível... que você pode falar, vocês dois aí? É que vocês estão me atrapalhando. Desculpe. Tudo bem. Se vocês querem falar, fala o que tem que falar, irmão. Quando o Roberto de Andrade era presidente, o Duílio era o diretor de futebol dele. Olha essa continuidade. Mas o que eu tô falando? Mas o que eu tô falando? Pô, contrato executivo, paga 500 pau pra ele por mês. Certíssimo. E que ele seja cobrado por isso, das contratações e tudo. Mas qual foi o... Alessandro. É toda hora o Alessandro com o Roberto com o Alessandro, aí o ex, aí o Mário Gobi, aí o Duílio, mudou tudo lá, só não mudou isso, porque hoje quem toma conta lá é o herói, você conhecia o Wesley, o financeiro? Esse cara é um monstro, esse cara ajeitou o Corinthians. Ou é mentira, Belo, você que é setorista de lá. É verdade. Aí você bota o Adriano, que é irmão do Duílio, ajeitou o Corinthians. O herói ajeitou o Corinthians. Então o que acontece? Pera um pouquinho. Aí eu fico com o Roberto de Andrade, eu fico com o Alessandro, e aí você tá certo. E você foi muito bem. Toma uma posição. Pô, você toma uma posição. Ó, eles são o meu diretor, eu tô com eles, e acabou, tá tudo certo. O que não pode é fazer com que os jogadores se sintam ameaçados. É, porque é muito fácil, E isso sempre aconteceu comigo. Eu sempre fui ameaçado. E continuo sendo muitas vezes. Mas eu não tenho medo de ameaça. Eu tenho medo de processo. Esse é o grande. Quando eu falo aqui que a torcida tem que cobrar os diretores. Quando você joga pelos dois lados, você deixa os jogadores vulneráveis. Isso, é isso que eu tô falando. Porque você não toma uma posição a favor ou contra um dos dois lados. Isso, você tem que deixar o torcedor cobrar também a diretoria. Tem mesmo. Tem que cobrar. Você não pode ser conivente de um diretor... Vou dar um exemplo, Souza. Você acha que é só o Rogério Ceni que tem que ser cobrado? Claro que não. Vamos lá, eu vou dar um exemplo. Eu gosto do Muricy demais, velho. Eu acho o Muricy um dos caras mais incríveis que eu conheci na vida. Quem que tinha que cobrar o Marcos Antônio? O Muricy. Quem que tinha que... Marcos Paulo, desculpa. O Marcos Paulo. Muricy. Quem que tinha que deixar o Rogério Ceni sem ter esse problema? O Muricy. O presidente Casares. O Belmonte. Não o Rogério. Neto. Oi?
Desculpa te interromper. Pode interromper. Eu não tenho medo de voltar nas informações, porque a gente vai checando. Não, apurando. lógico, Belo. São Pô, que várias isso? fontes. Então, eu vou realocar aqui. Não havia nenhuma reunião agendada. O Duílio está viajando. Verdade, o Ortega falou que não tinha. O Duílio está viajando, não estava lá. O Roberto de Andrade e o Alessandro estavam lá, mas o Roberto de Andrade estava na parte interna, ele não saiu, não encontrou os torcedores. O Alessandro estava nessa rodinha. Ah, então era o Alessandro. O dirigente, então, parabéns ao Alessandro. O dirigente que estava lá era o Alessandro. Só ele? Só ele. Só ele o Alessandro conversando com a Gaviões. Então, Alessandro, é isso que o dirigente tem que fazer. Galera, só não esqueça de deixar o like e se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal.